e os teóricos. Então, a prof vai dar uma recapitulada em alguns aspectos e vocês vão ali, então, já relembrando o que nós já vimos. Isso mesmo, amor, é o que a prof lista no plural. Todas as vezes que nós falarmos, né, sobre o iluminismo, a palavrinha que eu quero que vocês tenham em mente é racionalismo, racionalidade. Porque o racionalismo, a racionalidade, ela estimula a criticidade, a pesquisa, e é dentro desse contexto de racionalidade que surge o liberalismo político e também o liberalismo econômico. O liberalismo político, ele é anti-absolutista. Ou seja, vamos olhar para a palavrinha, ó, liberalismo, ideologia liberal política. Quando nós falamos do liberalismo político, as ideias propostas visavam substituir o absolutismo. Aí nós vamos ter alguns pensadores, ok? Que criaram ideias, que desenvolveram ideias para substituir ao absolutismo. O primeiro que nós vamos falar foi um cara chamado de John Locke. Ouviu John Locke? Leu o nome de John Locke? Lembrem da ideia dele, defensor dos direitos naturais. O John Locke, ele é considerado o precursor do iluminismo. Foi ele quem deu, né, os primeiros passos. E na ideia do John Locke, se um governante não consegue respeitar, se um governante não consegue assegurar os direitos naturais de um povo, ele não serve para ser governante. Aí nós temos um outro governante chamado de Montesquieu. Galerinha, antes de falar do Montesquieu, ali na página 171, acharam? Do livro novo ou do antigo? Do antigo, amor. Nós ainda não finalizamos. Então, aqui nesse espaço, ao lado da ideia do John Locke, eu quero que vocês escrevam a seguinte observação. Perdão, prof, que página? 171. Obrigada. Aí. Então, na ideia do John Locke, se um governante, ou seja, se um rei, não consegue respeitar, proteger os direitos naturais do seu povo, ele não serve para ser governante. O John Locke, ele participou da elaboração daquela medida, né, chamada The Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos. Lá na Inglaterra surgiu a chamada monarquia constitucional. O rei reina, mas não governa, ok? Então, essa foi a ideia do John Locke.
De novo, galerinha, quem ainda não assistiu a videoaula que eu listei no plural, assistam, tá bom? Depois eu vou até mandar novamente para vocês lembrarem de assistir. Pronto? Lá na página 172 agora. Um outro teórico foi o Montesquieu. E todas as vezes que nós lembrarmos da ideia do Montesquieu, nós vamos lembrar de uma única palavrinha: tripartição. Então, ali na página 172, ao lado do título do Montesquieu, vocês vão escrever essa palavrinha: tripartição. Olha para a palavrinha, o que que ela sugere? Uma repartição tripla? Isso. Eu não vou dividir em duas partes. Eu não vou dividir em quatro partes. Eu vou dividir em tri. O que que quer dizer tri? 3. Três. É aqui que surge a ideia dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, coloca aí. Quais eram os três poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Beleza? A ideia do Montesquieu, ela está presente hoje no nosso dia a dia. Hoje, os nossos poderes, né, estão divididos em três: executivo, legislativo e judiciário. Beleza? Sim. Aí nós tivemos um outro teórico, o Rousseau, né? O Jean-Jacques Rousseau. A ideia do Rousseau é completamente diferente da ideia dos demais. Enquanto o John Locke, enquanto Montesquieu eram monarquistas, ou seja, defendiam a existência do rei, porém sem poderes ilimitados, o Rousseau ele vai ser o mais radical, vamos dizer aqui, né? Aqui, ó. Escrevam do ladinho: defensor da República. A ideia do Rousseau é que o povo, através do voto, deveria escolher o seu governante. Então, o Rousseau ele não é monarquista. O Rousseau ele defendia um outro regime político, o regime republicano. Beleza? Aí, por último, lá na página 173, nós temos o último teórico do liberalismo político, o Voltaire. Quem aqui gosta de opinar, de se expressar, de dar opiniões? Vocês não Todo gostam? mundo, acho. Todo mundo, né?
É uma coisa que, se nós não tivermos, né, nós reclamamos. E a ideia de liberdade de expressão, ela passou a ser defendida pelo Voltaire. Existe até uma frase que diz assim, né? Posso não concordar com tudo que você diz, mas vou defender até a morte o direito de você opinar, de você dizer, de você pensar, né? Então, o Voltaire, ele foi defensor da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. E quando nós falamos do pensamento político dele, ele era monarquista, mas não era favorável ao absolutismo. A ideia do Voltaire é que o rei ele deveria obedecer à Constituição. A ideia do Voltaire é que o rei deveria ter os seus poderes limitados pela lei. E o Voltaire ainda aconselhava os reis a terem conselheiros, porque estes conselheiros, de certa forma, impediriam o rei de ser absolutista. Então, galera, eu coloquei aqui para vocês 4 teóricos: John Locke, Montesquieu, Rousseau e Voltaire. Os quatro eram anti-absolutistas. E cada um deles contribuiu com uma ideia. Muitos reis, quando começam a perceber a força do iluminismo, muitos reis, quando percebem que os ideais iluministas estão, se propagando, se espalhando, eles começam então a introduzir mudanças. É algo mais ou menos assim. Para não falar que eu sou ruim, para não falar que eu sou absolutista, eu vou até pegar algumas ideias iluministas para pôr em prática no meu governo. Mas eu estou abrindo mão do meu poder? Não. Eu estou promovendo mudanças, mas sem abrir mão do meu poder. Estes reis que promoveram mudanças, mas sem abrir mão do seu poder, serão chamados de déspotas esclarecidos. Ou seja, o despotismo esclarecido foram reis que promoveram mudanças, foram reis que introduziram medidas, pensamentos iluministas, sem abrir mão do seu poder. Tá claro isso para vocês, galera? Sim ou não? Beleza. Então, até agora, página 175, por favor. Nós falamos sobre o liberalismo político. O liberalismo político, ele visava propor ideias que substituíssem ao absolutismo. Agora nós vamos ver o liberalismo econômico. Quando eu falo do liberalismo econômico, galerinha, vamos olhar para a palavrinha aqui, ó. Liberalismo. Terminou em ismo. O que quer dizer ismo? Biologia. Ideologia. Então, é uma ideologia liberal
que se refere o quê? Economia. A economia. Quer dizer que o liberalismo econômico, ele é contrário ao mercantilismo. Galerinha, o que que é o mercantilismo mesmo? O mercantilismo é a intervenção do Estado na Economia. Exato. O liberalismo é, então, a não intervenção do Estado na economia. Não tem um espacinho em branco aqui, ó? Escreve um OBS com uma canetinha bem cheguei. Da mesma maneira que a prof vai colocar aqui, ó. Não intervenção do Estado na economia. Se o mercantilismo defende a intervenção do Estado na economia, o liberalismo econômico, ele vai ser contrário a essa intervenção. Beleza? Prof, Oi. onde que tem que escrever? Nesse espacinho em branco aqui, ó. Tá, obrigada. E nós vamos falar um pouquinho sobre o economista Adam Smith, beleza? Quando nós falamos do liberalismo econômico, o precursor dessa ideia, aquele que começa a defender esse pensamento, foi o inglês Adam Smith. Eu quero que vocês tenham em mãos a canetinha Plim Plim agora, que nós vamos fazer algumas demarcações, ok? Página 175, liberalismo clássico, acharam? Segundo parágrafo. No século XVIII, o economista Adam Smith desenvolveu uma teoria que ficou conhecida como liberalismo clássico. Defensor da liberdade econômica, Smith tinha entre os seus objetivos explicar como se produzia a riqueza das nações. Ele defendia que o investimento em atividades produtivas como a indústria e a manufatura promoveria a riqueza de uma nação. Foca aqui, galerinha. Se eu colocasse na prova a seguinte pergunta: na ideia de Adam Smith, quais setores deveriam receber investimento? Indústria e manufatura. Show de bola, Vini. Na ideia do Adam Smith, a indústria e a manufatura é que iria enriquecer uma nação. Logo, era a indústria e a manufatura que precisavam receber investimentos. Beleza? Ele foi defensor do investimento na agricultura? Não. Sim ou não? Não. Ele está defendendo investimentos na área da indústria e da manufatura. Sim, meu anjo. Pode grifar esse segundo, eu vou começar a ler o terceiro, vocês também grifam, tá? Para tanto, não era necessário a intervenção do Estado na economia,
pois o mercado era capaz de se autorregular pela lei da oferta e da procura. Enquanto houvesse demanda, procura por um produto, alguém se encarregaria de ofertá-lo. Por outro lado, se um produto ficasse muito caro, outros produtores passariam a produzi-lo e o preço cairia. Da mesma forma que os preços também se autorregulam, os salários, os lucros e a produção. A concorrência seria, então, um dos fatores a movimentar as relações econômicas. Galerinha, o Adam Smith está defendendo a intervenção do Estado na economia? Não. Não. Ele defende a lei da oferta e a lei da procura. Prof, eu não sei o que é a lei da oferta e da procura. Então, lá na página 176. Ali nós temos no primeiro quadrinho um dia ensolarado, um dia bonito. E eu tenho um vendedor de bolachas. Ele tem clientes? Sim. Aí eu também tenho um vendedor de água. Ele tem clientes? Sim. E ali no cantinho nós temos um vendedor de capa de chuvas. Temos clientes? Não. 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 Ou seja, se não está chovendo, ele não vai vender. Olha ali no quadrinho 2 agora. O que aconteceu? Começou a chover. E o que aconteceu com o vendedor de capa de chuva? Ele ganhou Ele cliente. começou a Também é vender. cliente. Ele começou a ter clientes, mas olha para o precinho. O que aconteceu com o precinho? Aumentou. 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 Aí aquela galera que vendia bolacha e água fizeram o quê? Começaram a vender capa de chuva também. Também vão vender capa de chuva, mas eles vão vender no mesmo preço do Não. anterior? Não, Não, mais barato. mais caro. Mais barato. E o que acontece no último quadrinho? Aquele vendedor que estava vendendo mais caro passou a vender o mesmo preço que o dos outros. Isso é concorrência. O Estado precisou intervir? Não. Não. A concorrência entre eles se encarregou. É o exemplo que nós temos hoje, né, que vocês têm conseguido acompanhar. Quando toda, né, a pandemia começou, quando todas as notícias começaram a explodir, né? E a orientação de fazer a higiene das mãos constantemente com álcool e gel. O que aconteceu? Os álcool em gel aumentou. Começaram a vender mais álcool em gel e o preço aumentou. Aumentou o preço do sabonete. E até começou a faltar, não é verdade? Sim. O Estado precisou mandar outras indústrias a produzirem o álcool em gel? Sim, né? Não. As outras indústrias que produziam produtos que não seriam ideais para o momento, vamos dizer assim, tiveram a iniciativa de começar a produzir, porque o produto estava escasso, estava pouco, mas tinha muita procura. Então, quando eu tenho muita procura e quando eu tenho poucos fornecedores, as pessoas começam então a investir na produção daquilo que está faltando. Aí, galera, é o conceito de lei da oferta e lei da procura. Por exemplo, eu inventei um tênis, né, de rodinha que toca musiquinha e tem pisca-pisca. Se tornou moda.
tô vendendo horrores. Aí o meu tênis estava R$ 100. A Maria Clara percebeu, né, que podia lucrar. E ela conseguiu fazer um tênis igual ao meu, vendendo a 60. As pessoas vão comprar o meu de 100 ou dela de 60? Foi de O dela. 60. Dela. O de 60. Será que eu vou continuar produzindo meu tênis se eu não estou tendo procura, se eu não estou tendo comércio? Não. Não, Não. ou vai abaixar o preço. O que você disse, André? Abaixar o preço. É o que eu vou fazer? É o que aconteceu no nosso exemplo. Isso é a lei da oferta e da procura. Na ideia do Adam Smith, é uma mão invisível da economia que vai regulando. Não precisa do Estado. Isso acontece sozinho. Tá claro isso para vocês? Sim. Beleza? Lá na página 177 agora, por favor. O último parágrafo eu quero que vocês grifem, tá? O conjunto das ideias iluministas contribuiu para o enfraquecimento do antigo regime, alimentando projetos revolucionários que visavam pôr fim a esse sistema. Nos séculos 17 e 18, a exemplo do que havia ocorrido na Inglaterra, diversas revoluções instituiriam novos modelos de organização política e econômica e viriam a consagrar um conjunto de valores culturais e sociais que romperam com as tradições até então vigentes. Apesar de terem sido inspiradas pelas mesmas teorias, essas revoluções tiveram características próprias em cada lugar. Eu quero dizer que o iluminismo, quando sai da Inglaterra e vai para a França, ele vai ser visto, ele vai ser entendido da mesma maneira? Não. Quando o iluminismo chega na América, será que ele vai ser visto e vai ser entendido da mesma maneira como foi visto e entendido pelos franceses? Não. Não. Cada lugar vai entender os ideais iluministas de uma maneira. Tá claro isso para vocês? Sim. Sim! Não! Então tá bom. Vamos lá para a atividade 3, então, meus amores. Leia o fragmento a seguir e explique qual é o entendimento do autor sobre a relação entre interesses individuais e coletivos na área da economia, no plano econômico. Toda pessoa está continuamente empenhada em encontrar o emprego mais vantajoso para o capital de que dispõe. É sua vantagem pessoal, na realidade, e não a da sociedade, o que tem em vista. Mas o estudo de sua vantagem pessoal, naturalmente, ou melhor, necessariamente, o leva a preferir um emprego mais vantajoso para a sociedade. Quando eu olho para esse texto, ele não é difícil? Bastante, né? Sim. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, mais prático, do que o Adam Smith está querendo dizer. Eu recebi 2 propostas de emprego. Uma me ofereceu R$ 1.000 e a outra me ofereceu R$ 5.000. Qual proposta vocês acham que eu vou escolher? A de 5.000. É de 5.000 reais. Mais barata. Né? A de 5.000. Porque ela é maior, ela é melhor. Se eu posso ganhar 5.000, por que eu vou querer ganhar 1.000, não é verdade?
Claro. Então, o que prevalece é o meu interesse individual, correto? Mas vamos lá, não terminei ainda. Eu ganhando 5.000, automaticamente eu vou contribuir muito mais que uma pessoa que ganha R$ 1.000. Eu ganhando 5.000, eu vou poder comprar mais roupa, mais sapato, mais carro, entendeu? Enquanto que a pessoa que ganha 1.000, ela não vai ter o mesmo poder de consumo que o meu, ok? Então, olha lá, foca aqui, ó. Quer dizer que, quer dizer que o meu interesse em ganhar mais, por mais que fosse um interesse particular, só meu, que beneficiasse a mim, também beneficiou a outros. Porque com o meu salário maior, eu vou poder consumir mais. Ficou claro isso para vocês? Sim. Então, tá bom. Então, a resposta dessa atividade seria que os interesses individuais estão relacionados com os coletivos de maneira involuntária, ok? Os interesses individuais estão relacionados com os interesses coletivos de maneira involuntária. Beleza? Prof. Felipe Costa pedindo para Ah, repetir. tá. Os interesses individuais estão relacionados aos interesses coletivos. Pronto? Sim. Galera, Sim. eu vou deixar para vocês discriminado tarefa e matéria da prova no mural de tarefas, tá? Beleza? Beleza. Sim. Beleza. O que foi falado hoje? Dúvidas? Não. Nenhuma observação? Não?
Não. Beleza, Nenhum. então, galera. Não. Vou deixar, então, não se esqueçam de olhar, tá? A tarefa postada no mural de tarefas, juntamente com a matéria da prova, tá bom? Beijo, beijo. Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, prof. Tchau, Bom final prof. de semana. Bom final de semana para vocês também. Tchau, prof. Bom final de Tchau, semana. prof.